Chega de papo, hoje a gente vai falar sobre os personagens mais fortes de Kung Fu Panda. Vai aparecer aqui personagens dos filmes e também personagens das séries animadas. Quem será que está aqui nesse ranking? Será que vocês adivinham todos os mestres? Acho que tem personagens aqui que vocês nem se lembram. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Mikael e antes de mais nada eu tô com essa voz aqui toda parecendo de nerd de filme americano, porque eu fiz uma cirurgia aqui na boca e eu não tô conseguindo falar direito a letra S. Então eu tô falando desse jeito assim, ó, S. Meu Deus, tá horrível isso. Mas deixa isso pra lá. Se vocês gostam de Kung Fu Panda, isso é o que importa, porque esse vídeo aqui tá perfeito pra vocês que gostam de Kung Fu Panda e também que gostam de ranking. Porque eu resolvi trazer aqui um ranking no top 5 personagens mais fortes de Kung Fu Panda. Ah, e por que top 5 e não top 10? Ah, eu escolhi fazer um top 5 porque assim eu me aprofundo um pouco mais nesses personagens e o vídeo não fica muito longo. Bom, antes de mais nada, eu tenho que falar o óbvio, né? Esse ranking aqui é uma opinião pessoal minha, então se vocês discordam, né, desse meu top 5 e acham que eu esqueci algum outro personagem, você pode fazer o seu top 5 aí embaixo, tá bom? Aí a gente compara pra ver quem tem mais razão, né, quem tá mais certo. Bom, e se você ainda não conhece o canal, se inscreva aí, eu não vou falar desse jeito assim em todos os vídeos, tá? Eu prometo que eu vou falar melhor nos próximos. E se inscrevendo aí, você acompanha vários assuntos sobre os melhores desenhos animados e filmes de animação. Então se você gosta desse universo, se inscreva aí pra você nos acompanhar aqui, beleza? E já comenta qual personagem de Kung Fu Panda você acha o mais poderoso de todos. Será que eu vou estar certo? Vamos ver. Bom, e sem mais enrolação, pessoal, bora lá. Quinto lugar, Tai Lung. Sim, ele tá em quinto lugar, mas calma que eu vou explicar o porquê. Muita gente considera ele mais forte do que isso, mas vamos analisar direitinho. O Tai Lung, sim, ele mostra ter uma grande habilidade, né? Ele foi o grande vilão do primeiro filme e é um dos vilões mais queridos dos fãs de Kung Fu Panda. Além da grande habilidade, ele também tem muita força e muita determinação. Ele foi aluno do mestre Shifu e era o mais forte ali do Palácio de Jade, mas não forte o suficiente para ser considerado o dragão guerreiro pelo mestre Oogway. Isso despertou no Tai Lung uma certa revolta, né, e ele se revoltou contra o Palácio de Jade. E o Tai Lung era tão forte que na época dele praticamente só o Oogway conseguia derrotar ele. Tanto que ele foi derrotado pelo Oogway, ele enfrentou o Shifu em uma luta muito boa que o Shifu acabou perdendo e também enfrentou os 5 Furiosos de uma vez. Como esquecer aquela cena dele na ponte lutando contra os 5 Furiosos. Foi uma cena muito legal que mostrava toda a habilidade do Tai Lung. E após 20 anos preso, né, depois que ele foi derrotado pelo mestre Oogway, ele voltou aí, ele enfrentou o Shifu, enfrentou os 5 Furiosos, derrotou eles e foi enfrentar o Po, que tava ali como dragão guerreiro já. Porém, o Po, com a habilidade dele, né, com o estilo imprevisível que o Po tem, o Tai Lung acabou subestimando o Po, e foi isso que causou a derrota dele. O Tai Lung é um personagem muito forte, estreou muito bem a galeria de vilões ali de Kung Fu Panda, né, que seria ampliado na série Kung Fu Panda Lendas do Dragão Guerreiro e também pelos outros filmes de Kung Fu Panda, e por isso que ele tá aqui no meu top 5 de personagens mais fortes de todos. E se você tá se perguntando por que ele não tá mais acima, espera aí, você vai ver os outros personagens e depois você fala se concorda comigo ou não, tá bom? Mas eu acho de bom tamanho o Tai Lung aqui na quinta posição. Em quarto lugar, eu coloco polemicamente a Pang Bing. Mas quem é Pang Bing? Bom, ela é simplesmente a vilã final da série do Kung Fu Panda Lendas do Dragão Guerreiro. Eu sei que não foi todo mundo que assistiu a série toda, mas no final ela aparece e mostra ser uma vilã muito poderosa. Ela pode não ser tão forte assim em combate, basicamente ela não tem poder nenhum em combate físico, como o Tai Lung tem, né? O Tai Lung é um monstro no mano a mano, mas ela é uma feiticeira muito poderosa. Ela no momento ali da série, ela era uma membro do conselho do Imperador Liu Kang, mas ela estava planejando ali uma rebelião contra o imperador. E isso tem uma história por trás, né? Ela conta ali a história dela. Ela era uma feiticeira de muito tempo atrás. Ela tem tipo centenas de anos. E no começo ali, né, da história dela, ela fazia parte de uma seita pacífica. Porém, os moradores dali da onde ela vivia tinha medo dela, né, e dos colegas dela. Então eles pediram ajuda do imperador, mas o imperador traiu ela e conseguiu prender todos que faziam parte ali daquele grupo dela. Só ela conseguiu fugir. Então
ela aperfeiçoou os feitiços dela e conseguiu viver por mais tempo, né? Ela conseguiu viver muitos anos. E durante esse tempo ela foi planejando a sua vingança, né, contra a família imperial e assim dominar a China, né? Aquele clássico plano de vilão chinês. Eles querem sempre dominar a China, não importa o resto do mundo, é só a China que importa. Então, como uma feiticeira muito poderosa, ela tinha um grande poder de dominar a mente das pessoas e ela conseguiu fazer isso. Ela conseguiu dominar a mente de praticamente todo mundo na China. E ela ia usar o sangue real do Liu Kang para, durante um eclipse, ela conseguir ampliar os poderes dela e assim dominar o mundo todo. No eclipse eu vou fazer o ritual de infusão e os meus poderes aumentarão 1 milhão de vezes. E de fato ela era praticamente imparável, né? Ela conseguiu dominar a mente de todo mundo menos de 2 pessoas, o Liu Kang e o Po. Isso porque o feitiço dela de dominar a mente tinha um defeito só: a pessoa não podia ser, digamos assim, burra, né? Bom, vou explicar. Se a pessoa pensasse só em uma coisa, né, focasse só em uma coisa, o feitiço dela não tinha efeito nenhum. Bom, o Liu Kang, ele era imune aos feitiços dela, né, porque ele não conseguia pensar em outras coisas, né? Ele era muito complexo para ele pensar em outras coisas. Então isso já tornava ele imune naturalmente a ela. E o Po conseguiu ficar imune a ela durante um tempo quando ele começou a pensar só em uma coisa, né? Que era aquela charada que ele e o Liu Kang estavam tentando adivinhar o que era. Mas quando ele conseguiu resolver essa charada, ele foi dominado também pelo poder dela. Mas ali ele já tinha bolado uma estratégia para escapar do feitiço dela, o que foi algo realmente surpreendente. E só por isso ela foi derrotada. Pensa, ela dominou a China toda, não tinha como alguém derrotar ela. E o Po, no último segundo, achou alguma coisa para superar ela. Então alguém que domina a mente de todo mundo na China, incluindo mestres do Kung Fu, para mim é alguém muito poderoso. Fora que ela também tinha uns raios, né, que ela soltava ali pela mão, que dava muito medo. Então eu não sei para vocês, mas para mim a Pang Bing tá aqui em 4º lugar. 3º lugar, Kai. Ele é um guerreiro muito forte, muito veloz, tem muita resistência e é muito durável, ele tem muita durabilidade. O Kai é um antigo amigo do mestre Oogway, né? Eles lutavam juntos para proteger a China, mas ele acabou se voltando para o mal. E depois que ele foi derrotado pelo mestre Oogway e foi pro reino dos espíritos, ele acabou se tornando ainda mais poderoso, sendo no 3º filme o grande rival ali do Po, né? E um grande desafio espiritual para ele. O Kai, ele tem o poder de roubar os Kis dos mestres que ele derrota. Os Kis são a energia vital de cada pessoa, e isso torna ele cada vez mais forte. Inclusive ele conseguiu ali ter uma vingança contra o Oogway, né, quando eles se encontraram no reino dos espíritos. Bom, ele derrotou simplesmente o criador do Kung Fu, então o mestre Kai tem meu respeito. E ele tá aqui no meu top 3. E em 2º lugar a gente tem nada mais nada menos que o mestre Oogway no seu auge. Bom, a gente pode considerar o mestre Oogway como sendo o guerreiro mais poderoso da história do Kung Fu, pelo menos em quase toda a história. Isso porque o mestre Oogway, ele foi o desenvolvedor ali do Kung Fu e ele era muito habilidoso. A gente podia ver isso nele mesmo com uma idade muito avançada. Vale lembrar que quando ele conhece o Po, ele já tem ali, sei lá, uns 600 anos. Eu não lembro de cabeça a idade dele, mas ele já era muito velho e mesmo nessa idade muito avançada ele ainda era muito forte e ele era capaz de derrotar pessoas bem mais jovens do que ele e pessoas que eram muito fortes, como por exemplo o próprio Tai Lung, né, que foi derrotado por ele. E também eu lembro aqui da Feng Huang, que fazia parte ali dos primeiros 5 furiosos, era a líder ali dos 5 furiosos e uma guerreira muito forte. Se vocês não sabem do que eu tô falando, os primeiros 5 furiosos, eu vou deixar um card aqui do meu vídeo que eu falei sobre os primeiros 5 furiosos, né? Então confere lá que vocês vão saber tudo que eu tô falando aqui. Mas o mestre Oogway sempre foi demonstrado como uma grande enciclopédia ali do Kung Fu, né? Ele era uma pessoa muito poderosa. Ele era muito forte fisicamente, né, em combate, como também espiritualmente. E fora que também ele era um sábio, né, com bons conselhos sempre. E não tem como, o mestre Oogway pra mim é o 2º lugar de personagens mais fortes de Kung Fu Panda. Em primeiro a gente tem quem?
claro, o protagonista, o Po. Bom, o Po, ele é o dragão guerreiro, né, o protagonista do desenho dos filmes, e também é um personagem muito legal, muito engraçado e muito cativante, né, todo mundo gosta do Po. Ele mostrou um grande desenvolvimento, né, desde o começo até ali o final do terceiro filme e também nas séries, e você pode considerar ali protagonismo, claro, mas ele mostra realmente ser o melhor. No primeiro filme ele desenvolveu ali as habilidades físicas dele, né, ele conseguiu derrotar o Tai Lung numa luta bem humilhante. No segundo filme ele conseguiu dominar ali a paz interior dele e derrotou o Mestre Shen, né, e aquelas armas bem poderosas que ele tinha. Nossa, esse filme é muito bom. E no terceiro filme, dominando de forma exemplar o Ki dele, ele conseguiu derrotar o Mestre Kai, né, o mais poderoso vilão de Kung Fu Panda. E fora isso, ele desenvolveu vários golpes novos, né, e também era o dominador do estilo dragão. Então não tem como, o Po, ele é o primeiro colocado aqui do meu ranking. Bom, e essa foi a lista, pessoal. Claro, tem vários personagens que poderiam sim estar nesse top 5. Comenta aí qual personagem você acha que merecia estar aqui, tá? E também comenta o seu top 5, eu quero saber aí a sua opinião. Bom, e se você não conheceu o canal, se inscreva aí para você não perder os próximos vídeos que eu falar sobre Kung Fu Panda. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para ele chegar em mais pessoas. Beleza, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, pessoal. Confere esses outros vídeos do canal que vai aparecer aí na tela. E até o próximo vídeo. Tchau!